Kaline, abriu a tela para você? Abriu. Pronto, então vamos lá. Já é 7h11 já, né? Então, a gente não pode estar esperando muito, não. Depois eu gravo a aula e deixo lá. Esse primeiro momento eu ia até falar um pouco ainda sobre o teste de Darby-Watson, mas eu vejo que ainda tem dúvida, né, em relação a essa primeira parte, né? Então, essa primeira parte, ela é fundamental, né, para poder a gente aí fazer as primeiras tomadas de decisões. O importante é vocês realmente ter o conhecimento, né, de pelo menos, né, fazer esse estudo, de fazer essas comparações, né, em relação às variáveis, né, principalmente, né, a variável, né, dependente, né, em relação às suas variáveis, ou até a sua variável, né, independente, né, que a gente sabe que todo acontecimento de um fenômeno sempre sempre tem aquelas variáveis que têm o maior poder em relação ao fenômeno, né? Então, a questão aqui, né, que estava em estudo era o quê? Que a empresa SA, que analisa o lucro das vendas referente a cada mês, salientando que o lucro é explicado pela quantidade vendidas mensal. Então, quando eu digo que o lucro ele é explicado pela quantidade de vendidas mensais, então a gente viu por definição que sempre a variável ou as variáveis independentes, elas são explicativas, né? E que a variável que ela é dependente, ela é explicada por outra variável ou por outras variáveis, né? Que nesse caso aqui, a gente está trabalhando com a regressão simples, é onde a gente tem uma variável dependente para uma variável independente, né? Então, no caso aqui, a variável dependente, ela está sendo explicada, né, pela quantidade, né, vendida mensalmente, né? Então, que o lucro aqui é a nossa variável dependente, que é explicado pela quantidade vendida, né? Então, aqui nós vamos ter... Então, aqui nós vamos ter a nossa variável y, né? Então, aqui nós vamos ter a nossa variável y. Deixa eu botar em parênteses aqui. Aqui nós vamos ter a nossa variável y. E aqui nós vamos ter a nossa variável x. Deixa eu só abrir mais aqui. Pronto. Então, nunca esqueçam disso, né? Se eu estou dizendo, a venda é explicada pela qualidade do produto. A venda é explicada, né, pelo preço do produto, né? Então, eu estou dizendo que a venda está dependendo do preço do produto, né? Que a venda está dependendo, né, da qualidade do produto, né? Então, sempre aquela variável que tem uma dependência, então, é a variável dependente. A outra, ou as outras, são as variáveis ou a variável independente, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, né? Que o lucro é explicado pela quantidade vendida. Então, se eu estou dizendo que o lucro é explicado pela quantidade vendida, então isso quer dizer que o lucro depende da quantidade vendida, né? Então, se o lucro está dependendo da quantidade vendida, né? Então, né, o lucro é a nossa variável dependente, né? Então, é por isso que a gente está chamando de Y. E a quantidade, né, é a nossa variável explicativa ou a variável independente, né? Então, o primeiro passo é a gente identificar quem são as variáveis, né? Para poder realmente você fazer as análises, porque uma vez que você erra, né,
essas conotações, né? De realmente mostrar, de fato, quem é a variável dependente e quem é a variável independente, você erra realmente todas as suas análises, né? Então, sempre tem que ter essa atenção, ver o que o fenômeno está mostrando, para poder realmente saber quem é sua variável dependente, né? E quem é as variável ou a variável independente. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi mostrar, né, quem é sua variável dependente, que é o lucro que depende da quantidade vendidas, que é o nosso X, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Tanto a gente pode fazer o gráfico de regressão separado, como a gente viu nas aulas passadas, ou a gente pode rodar todo o programa e pegar já o gráfico que é montado, né, e formatar ele, né? Então, a gente vai, primeiro passo, a gente vai ter essa análise do gráfico de regressão. Depois, a gente vai fazer aí as análises das estatísticas de regressão. Quem são elas? É o R quadrado ajustado, né? Salientando que o R quadrado ajustado, ele indica se há uma alta ou uma baixa relação linear entre a variável dependente, aliás, entre a variável independente com a variável independente, né? Temos a validação do modelo, né? Essa validação do modelo, a gente sempre vai trabalhar aí, né, com 95 de confiança, né? Que esses 95 de confiança é a porcentagem que mostra 95 da realidade, né? Então, aqui nós vamos ter dois testes de hipótese. Nós temos a hipótese nula, que a gente chama de H0, que o modelo não é adequado, e nós temos a hipótese alternativa, que é H1, que o modelo é adequado. Então, para isso, nós vamos sempre trabalhar com o valor de F de significação, né? Então, se esse valor de F de significação for menor do que 5%, a gente rejeita H0 e aceita H1. Então, a gente diz que o modelo é adequado, né? Para a validação do coeficiente beta, né, a gente também temos duas hipóteses. Nós temos H0, que não existe relação linear, né, entre y e x, e H1, que é a nossa hipótese alternativa. Aí existe relação linear entre y e x. Então, a condição é o valor P. Então, se o valor P ele for menor do que 5%, é o mesmo caso. A gente rejeita H0 e aceita H1. Então, se eu estou rejeitando H0 e estou aceitando H1, então estou dizendo que existe relação linear entre Y e X, né? Então, os testes de hipótese, tanto para a validação do modelo, como para validar o coeficiente, nessa questão de verificar se tem ou não relação linear, a gente só pode aceitar uma alternativa. Ou a gente aceita, né? Ou a gente rejeita, né? Então, se o F de significação aqui fosse maior do que 5%, então é o inverso. Nós íamos rejeitar H1 e íamos aceitar H0, ou seja, o modelo não é adequado. Pode acontecer, né? Então, se logo de cara o modelo não é adequado, com certeza não vai existir relação linear, né? Então, se esse valor P ele for maior do que 5%, então estamos rejeitando H1 e aceitando H0. Então, se eu estou aceitando H0, eu estou dizendo que não existe relação linear entre Y e X, né? Então, os testes de hipótese, você só pode aceitar uma alternativa, né? Então, tudo vai ser baseado na condição. Então, só a condição é essa aqui, ou seja, não tem outra situação. É verificar o F de significação para testar o modelo e o valor P para ver se tem relação linear ou não, ok? Então, o primeiro passo aqui é vamos rodar o programa, que eu já mostro a vocês, né, todos os gráficos que a gente tem, o que é que a gente vai precisar, e fazer as análises, né, devagarzinho, tirando as dúvidas, viu? Eu só não quero que realmente guarde as dúvidas. Então,
Hoje a gente trabalha esse exercício. Quando terminar a aula, já vou postar o vídeo dessa explicação e outro exercício para praticarem, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, como a gente já sabe, né? Procurar aqui dados, né? A nossa parte aqui. Deixa eu tirar essa bichinha para cá. Então, aqui nós vamos ter aqui as análises de dados. Vou clicar, né? E vou procurar aqui, ó, aonde está a regressão. Então, eu venho aqui, então está aqui, ó, regressão. Então, vou clicar em regressão e vou clicar em OK. Né? Então, apareceu essa janela. Aqui nós vamos ter os intervalos de Y, né? Que os intervalos de Y aqui são todos esses valores de Y aqui que a gente vai colocar, e X do mesmo jeito. Outra coisa, né? Porque tem muita gente que esquece e termina sempre dando erro. Se a gente, presta atenção aqui, ó, se eu começar, olha, com o título da variável e sair puxando, deixa eu só colocar aqui. É a mesma coisa de X, ó, estou começando desde o título da variável, ok? Se eu não clicar em rótulos, vai dar errado, né? Então, aqui eu vou clicar em rótulos, nível de confiança, né, que a gente já sabe que é 95%. Este intervalo de saída, eu vou botar uma célula aqui embaixo, porque se a gente não colocar o intervalo de saída, no momento que rodar, né, os dados, então aquelas tabelas que vai surgir vai cobrir todas essas informações aqui, né? Então, intervalo de saída, então vou colocar aqui, ó, na A19, ok? Nova planilha não precisa, nova pasta de trabalho não precisa. Eu vou precisar dos resíduos, né? Resíduos padronizados, plotar resíduos e plotar o ajuste de linha. Porque esse gráfico aqui, plotar ajuste de linha, é o nosso gráfico de regressão. Tanto vocês podem fazer quando rodar o programa ou fazer individual, como a gente mostrou aí nas aulas passadas. E a plotagem de probabilidade, ok? E vou dar o OK. Pronto, tá aqui. Então, voltou já aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Eita. Vou só voltar aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito grande. Aí, professor. Oi. Simão pediu para avisar que não vai assistir a aula hoje porque ele está sem internet. Pronto, aí depois você diz a ele, eu também falar no grupo, que assim que terminar a aula, vai estar lá postado, e as dúvidas que tiverem, podem perguntar pelo WhatsApp, né? Vocês já sabem, né? Que eu não tenho besteira. Uhum. Aí aqui, vamos só separar aqui esses gráficos. Aqui. E vamos para o parto. Vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, deixa eu só copiar aqui. Copiar. Esse gráfico aqui é a nossa questão A. Deixa eu só colar aqui. Pronto. Deixa eu só mudar a cor. Pronto. Aqui. Pronto, é o nosso gráfico de regressão. Então, você viu que é bem fácil, se não tem domínio para mexer nas outras ferramentas do gráfico. No momento que rodar o programa, já vai estar aqui, né, o gráfico, e depois, olha, como a gente fez, ó, colocou o rótulo, você viu aqui, ó, que automaticamente o sistema, ó, já colocou, ó, quem é Y, que é o lucro, e quem é X, que é a quantidade vendida, né? Então, aqui a gente só vai, olha, formatar do jeito que a gente quer, quantidade vendida, né? Vou botar aqui lucro, para ficar uma coisa coerente, né? Então, aqui nós vamos ter lucro, que aqui nós vamos ter Y, versus quantidade vendida, que é X.
Essa legenda aqui, como só tem duas variáveis, não precisa. Então, a gente tira para abrir mais o caminho. Né? Deixa eu só abrir mais ele aqui. Pronto. Ó, então, aqui o que é que a gente precisa? Colocar, né, aquela reta, né, e o R, né, de determinação, né, o coeficiente de determinação. Então, eu vou clicar aqui, ó, na azulzinha, ou seja, em qualquer uma, e vou colocar aqui, ó, adicionar linha de tendência. E vou clicar aqui e vai aparecer isso aqui. Então, você está vendo que aqui, ó, já apresenta o linear, que é o que a gente está trabalhando. Então, o que é que eu vou colocar? Eu vou exibir a equação no gráfico e vou exibir o R, né? Aliás, exibir valor de R quadrado no gráfico. E vou fechar. Então, está aqui. Né? O R quadrado, deixa eu só conferir aqui. Pronto, o R quadrado. Então, o que é que a gente vai ver? Ó, uma coisa aqui que eu vou, essa observação. Quando a gente faz aqui, você está vendo ó, que o próprio sistema, ele arredondou, botou 1. Né? Então, se a gente for multiplicar aqui, vai dar 100%. Por quê? Se a gente for olhar para cá, ó, o nosso R quadrado aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui. Ó, o nosso R quadrado aqui, ó, tá 0,9951, né? Ou seja, praticamente 100%, né? Então, praticamente aí 100%, né? É o que tá, então é por isso que o próprio sistema aqui arredondou, né? Arredondou logo e a gente tá bem nítido aqui, olha, você pode observar que até a reta, todos os pontos em relação ao lucro, né, e a variação da quantidade vendida, ó, tá muito junto, formando uma reta. É por isso que o próprio sistema aqui arredondou, né? Arredondou aí. Mas para ficar uma coisa coerente, para não confundir a cabeça de vocês, então a gente vai fazer o seguinte. Então aqui nós vamos ter aqui é o nosso R quadrado, então a gente vai pegar ele aqui, eu vou copiar e vou colocar ele aqui. Porque depois pode dar um nó na cabeça, gente, porque ali deu tanto e aqui deu 1, né? Então, deixa eu só apagar ele aqui. E vou colocar aqui. Isso aqui é minha... Deixa eu botar aqui e vou digitar. Aqui deu 0,99. Vamos estar 52, né? Aproximadamente 52. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, o que é que a gente vai analisar? Deixa eu botar aqui do lado as análises. O que é que você pode me falar, Celine, né? Não, Kaline. O que é que você está enxergando aí, Kaline, em relação a esse gráfico? Que ele é positivo, crescendo, né? Crescendo, mas o que é que você pode me falar mais um pouco em relação a ele? Bem que os pontos, ele tá bem encaixadinho na linha de tendência. Na linha de tendência, beleza. Aí, no caso, está indicando uma forte correlação, né, entre a variável dependente com a independente. Quase isso também, mas vamos lá. Então, você pode analisar, quase isso que você está dizendo, beleza. Primeiro passo você já deu, você está vendo que está tendo tá tendo uma forte relação aí, né? Em relação a essas duas variáveis. Então, aqui a gente pode mostrar o seguinte, que no gráfico de dispersão, que é esse cara aqui, né? Entre a variável lucro, né? E a quantidade vendida, pode-se observar, né, que há um forte
indício, né, como você disse em outras palavras, né, um forte indício de relação linear crescente, né? Aqui está crescendo, né? Entre as variáveis em estudo, né? Então, nota-se que o lucro, né? Que o lucro aqui, né? Dessa empresa, né? Ela aumenta, né? À medida que as quantidades vendidas também estão aumentando, né? Então, no momento que a quantidade de produtos aumenta, né, as vendas aumentam, o lucro também vai aumentando, né? Então, é um forte indício aí, né, de uma relação linear entre as duas variáveis. Então, como se vê também, existe, né, como eu já disse, né, uma alta relação entre as variáveis, né, lucro, né, e quantidade vendida, né? Pois a gente transferindo isso aqui para a porcentagem, nós vamos ter 99, né, vírgula 52, né? Nós vamos ter 99,52%, né? Então, 99,52% da variação, né, do lucro é explicado pela variação da quantidade vendida, né? E que 8%, né? 8% é explicado por outros fatores, né? Que são esses pontinhos aqui, ó, que ainda está um pouco afastado da reta, né? São outros fatores que também contribuem para o crescimento do lucro da empresa, né? E aqui a gente vai também analisar esse R quadrado, né, que é essa variação, como eu já expliquei, como também a reta de regressão. Então, a gente vê aqui. Vamos botar aqui. Então, no gráfico de dispersão, no gráfico de dispersão, entre a variável, né, entre a variável lucro, né, entre a variável lucro, que aí nós vamos ter que o lucro é o nosso y, né, é o nosso y, né, e a quantidade vendida, que é o nosso x, né, pode-se observar, né, pode-se observar que há um forte indício, né, que há um forte indício de relação linear crescente, né? Um forte indício de relação linear crescente entre as variáveis em estudo, né? Entre as variáveis em estudo. Então, nota-se, né, que o lucro, né, nota-se, né, que o lucro é o nosso y, né, que é a nossa variável independente, né? Nota-se que o lucro, né, da empresa, deixa eu ver o nome da empresa, deixa eu botar aqui, da empresa SA, né, que o lucro da empresa SA, né, S.A, né, que é o lucro da empresa. Então, nota-se que o lucro da empresa aumenta, né, que o lucro da empresa aumenta na medida que as vendas crescem, né? Na medida que as vendas crescem. Na medida que as vendas crescem. Então, o que é que a gente vai ter agora aqui?
Então, a gente agora vai ver o coeficiente de determinação, que é esse cara aqui, né? Que vai ser esse coeficiente aqui. Então, a gente viu o quê? Que no gráfico de dispersão, né, entre as variáveis lucro, que é Y, a quantidade vendida X, né, pode-se observar que há um forte indício de relação linear, né? Há um forte indício de relação linear, né? Por quê? Porque na medida que o lucro vai aumentar, aliás, na medida que a quantidade de vendas aumenta, o lucro também aumenta na sua proporção igual, né? Então, isso aí é um forte indício, né, de uma relação linear, né? Uma forte relação linear. Em relação ao nosso coeficiente de determinação, né, que é o nosso R ao quadrado, né? Então, só recapitulando, né, o R ao quadrado sempre vai mostrar essa variação entre as variáveis em estudo, né? Então, aqui a gente pode colocar o quê? Então, como se vê, né? Como se vê, existe uma alta relação, existe uma alta relação entre as variáveis, né? Entre as variáveis, né? Que é o nosso lucro, né? Que é o Y, né? Que é o Y, e a quantidade vendida, que é a variável independente, né? Que é a variável que é a variável independente. Então, pois a gente pega isso aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui por 100%, né? Então, aqui nós vamos ter 99,52%, né? Da variação, né? Da variação do lucro, né? Do lucro, que é o nosso Y, né? Do lucro, são explicados, né? São explicados pela variação da quantidade vendida, que é o nosso X, né? Que é o nosso X, né? E que 8%, né? Que é a diferença para completar os 100%, né? Aliás, né? E que, portanto, viu, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu botar aqui. E que portanto, 8%, né, que é por cento, aliás, e que, portanto, 8% da variação entre as variáveis são explicados por outros fatores, né, por outros fatores, né, por outros fatores. Então, essa análise que a gente fez agora aqui é em relação ao nosso R quadrado, que é o nosso coeficiente de determinação. O que é que a gente vai analisar aqui no gráfico ainda? Nós vamos analisar a nossa equação de regressão. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos um valor fixo e aqui nós vamos ter um valor variável, né? Que esse que está perto da variável x aqui, né? Então, aqui, analisando, né, o modelo de regressão, vamos colocar aqui, deixa eu só copiar ele. Analisando esse modelo aqui, pior que não copia, deixa eu botar aqui. Analisando o modelo de regressão, que é y, é igual, vou botar na formatação certa, viu, pessoal? 107,05 mais... Deu sinal de mais, bicho. Mais 5,5
54,94x, né? Que é o nosso modelo de regressão, né? Então, pode-se observar que para cada aumento, né, do lucro, né, para cada aumento do lucro, né, existe um acréscimo, né? Existe um acréscimo. Que acréscimo vai ser esse? Né? Vai ser esse aqui, né? Então, para cada aumento do lucro, que o lucro ele vai aumentando de acordo com a quantidade vendida, né? Então, se eu estou dizendo aqui que pode-se observar que para cada aumento do lucro existe um acréscimo de quanto? Né? De 5,5494, né? Se a gente for multiplicar isso aqui por 1.000, né? Por 1.000, então isso aqui vai ser igual a quanto? Então, nós vamos ter 5.000, então 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 5.000, né? 549, né? Vírgula 4, né? Então, vocês estão vendo aí, para cada aumento do lucro, existe esse acréscimo, né? Então, de acordo que vai aumentando aqui a quantidade vendida, existe essa variação de 5.549,40 centavos, né? 40 centavos. E também um valor fixo, né? De 107,05. Aí, multiplicando isso aqui também por 1.000, né? Nós vamos ter quanto aqui, né? Então, nós vamos ter 107, né? 107, 0,5 e acrescentar um zero, né? Então, aqui nós vamos ter um pontinho aqui, tá 1, 2, 3. Então, aqui nós vamos ter, né, igual. Então, aqui nós vamos ter 107, né? 107.000, né? E 50. Né? Então, aqui nós vamos ter esse valor fixo, né? Em relação a esse crescimento. Então, isso comprova, né, que ao mesmo tempo, né, isso comprova que ao mesmo tempo, né, que aumenta, né, que, aliás, que há um aumento do lucro, né, que há um aumento do lucro, né, vamos estar aqui, que isso comprova que, ao mesmo tempo que há um aumento do lucro, existe um aumento de quantidade de produtos vendidos, né? De produtos vendidos. Então, vocês estão vendo aqui, só nesse gráficozinho, né? Teve essas análises, né? A gente viu o quê? Que no gráfico de dispersão entre a variável lucro, né? Que é Y, e a quantidade de peças vendidas, como consta aqui, né? De quantidade de peças vendidas, pode-se observar que há um forte índice de relação linear, né? Crescente entre as variáveis em estudo. Então, por quê? Porque na medida que a quantidade de produtos são vendidos, o lucro vai aumentando, né? Então, isso é um forte indício aí de uma relação linear, né? Uma forte relação linear. E a gente também viu, como se vê no coeficiente de determinação, que é o nosso R ao quadrado, que é a variação do lucro, Y, né? Que essa variação aqui é explicada em 99,52% da variação da quantidade de vendidas, né? E que somente 8% é explicado por outros fatores. E quando a gente vê analisar
o nosso modelo de regressão, que é a nossa reta de regressão, então vocês viram que nós temos um valor fixo e um valor variável, né? Que aqui, analisando o modelo de regressão, né, pode-se observar que para cada aumento do lucro existe um acréscimo, né, de 5.549, né, e também um valor fixo de 107.050. Isso comprova que, ao mesmo tempo que há um aumento do lucro, existe um aumento de quantidade de produtos vendidos, né? Então, só em ver isso aqui, então a gente já tem uma boa parte das análises, né? Então, já mostrou que existe realmente, né, um indício de uma alta relação, né, entre as variáveis em estudo. Mostrou também a variação, né, da variável dependente, que é o lucro, com a variável independente, né, ou a variável explicativa, que é x, né, que essa variação entre essas duas variáveis foi de 99,52%, e só 8% são explicados por outros fatores, né? Então, isso aí é a nossa análise, né, em relação ao gráfico de regressão, né? Pergunto a vocês, alguma dúvida nessa primeira etapa? Eu mesma fazendo assim, eu vi que eu errei o exercício que eu enviei para o senhor, porque eu não sabia fazer isso aí no Excel, aí eu fui fazendo de um em um. Certo. Como a gente tinha aprendido no terceiro período, né? Uhum. Calculando a soma do x ao quadrado, do y ao quadrado e do x vezes o y. Para Ah, depois jogar naquela fórmula do R, vixe Maria, descobrir os como fez muita coisa. coeficientes. Aí foi. Aham. Foi. Aí eu fui fazendo Hum, de um em um, sem saber que a cor mais simples do mundo era o próprio Excel que fazia tudo isso aí. exatamente. Aí clareou agora, né? Tirou essa Foi. dúvida Agora de vi que imediato. é muito. Foi. Vi que é assim, muito mais fácil. Pronto. E eu Aí, fiz tudo errado e do jeito difícil. não, você fez certo, mas você procurou um caminho mais longo, né? Não, e os valores não deu. Esse aí não, eu achei uma equação diferente. Foi? Uhum. É, deve ter sido algum erro mesmo de coisa. Ficou assim, y igual a 2,31074x mais 105, não, 1054,1. É mesmo. É, eu Todo vi, errado. aí eu vi que os valores deu bem, né, diferente. Mas é isso aqui, o Excel, ele faz muita coisa. Ele é simples, não é complicado de se trabalhar com ele. Então, você viu aqui, a gente rodou o programa, o próprio programa já fez os cálculos, já deu o gráfico, aí a gente só vai fazendo as análises. Né? A gente tem a tecnologia para isso mesmo, para trabalhar para a gente. Entendeu? Mas clareou, né? Tá mais com alguma dúvida nessa primeira parte? Não, agora clareou. Eu Uhum. não sabia não que era tão fácil assim. Aí eu fiz errado. Pronto, aí o que é que você faz? Repete o exercício, aí quando terminar a aula, aí eu vou elaborar outra questão, né, outras questões, para vocês trabalharem em casa para mexer bem nisso aí, porque é muito simples, é rodar e analisar direitinho. Foi, de certo, só saiu o que eu soube, identificar quais eram as duas variáveis, a dependente e a independente. Agora, de resto, eu errei tudo. Mas acontece. Quando a pessoa está pegando a primeira vez aí o programa, né? E acontece. Aí depois a pessoa vai clareando, vai mexendo mais, né? E vai melhorando cada vez mais. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com esses caras aqui, né? Que aqui é a nossa, as análises de regressão, né? Deixa eu só copiar aqui e vou colar aqui em cima. Como diz o outro, valeu a tentativa, né? Não, professor. Com certeza. Olha, o que eu gosto dos alunos, que tente. A gente erra porque vocês também não podem errar. Não é verdade?
Então, não tem um besteira. Eu prefiro ver que meu aluno está tentando fazer, mesmo errado, do que simplesmente colar a resposta de um amigo, né? E pronto, que quando você é provado, né? Você não vai saber fazer, né? Então, é nos erros que a gente cresce e a gente aprende, né? Então, eu prefiro que o aluno erre tentando, né? Que aí a pessoa vai moldando, do que simplesmente mostrar uma coisa bem bonita. Ah, professor, eu fiz, tá aqui. Aí, no momento que a gente cobra, não sabe. A gente erra, somos seres humanos, né? Então, a gente aprende em cima dos erros, né? Mas eu gosto de ver isso mesmo. Continue assim. É até na sua vida profissional também, quando você for engajar aí na vida profissional, né? Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar. Olha, eu errei, né? Porque ainda estou com dúvida. Então, como é o caminho certo, né? Então, a gente aprende assim mesmo, é perguntar realmente de fato, né? E não ter medo mesmo. Que o errar é do ser humano mesmo, mas aquele que permanece no erro é burrice, né? Como diz o ditado, né? Então, aqui a gente vai fazer agora as análises das estatísticas, né, de regressão. Então, a gente vai ter aqui o R quadrado ajustado, a gente vai validar o modelo e vai validar o coeficiente beta. Esse R quadrado ajustado está aqui já todo bonitinho. É isso aqui. O R quadrado ajustado está aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só colocar ele aqui em amarelo. Aqui o nosso R quadrado ajustado. Deixa eu copiar ele e vou botar ele aqui. A gente quer colar, não é? Deixa eu digitar. Tem hora que esse Excel é uma bagunça. Então, aqui nós vamos ter 0,99, vamos estar 47, né? Então, aqui nós vamos ter 99,47%. Aí, aqui nós vamos ter. Você está vendo que deu acima de 50%, né? Então, indicando uma alta relação linear entre a variável dependente, né, que aqui é o nosso lucro, né, com a variável independente, que vai ser a quantidade vendida. Só isso. É o nosso R quadrado ajustado. Então, acima de 50%, uma alta relação linear. Abaixo de 50%, uma baixa relação linear. Então, aqui deu 99,47%. Na prática, Kalina, quando isso acontece, quando dá acima de 50%, então é um fenômeno que a gente pode introduzir outras variáveis para estudar, né? E transformar isso aqui em uma regressão múltipla, né? Porque o R quadrado ajustado está bem elevado, ou seja, acima de 50%. Então, permite a gente colocar até outras variáveis, né, para estudar e ver realmente que é aquela variável que tem o maior poder em relação ao fenômeno, né? Então, o R quadrado só é isso aí. Olhar se deu acima ou abaixo de 50%. Acima de 50% indica uma alta relação linear entre a variável dependente com a variável independente. Se for abaixo de que 50%, né, existe uma baixa relação linear entre as variáveis, né? Validação do modelo, que é que a gente vai trabalhar com Aí se Oi. der 50. Não, aí 50, você já é a partir de 50. A partir de 50, uma alta relação linear. Viu? Sim. Viu? A partir de 50, você já disse que é uma alta relação linear. Agora, se dá 59,99%, o exemplo, então, uma baixa relação linear, né? Uma baixa relação linear. Então, a partir de 50, você já pode colocar que é uma alta relação linear, ok?
essa validação do modelo, a gente vai ter as duas hipóteses aqui, ó. Nós vamos ter a hipótese nula, que é o modelo não é adequado, e a hipótese alternativa, o modelo é adequado, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, com F de significação. Então, onde é que ele está? Está aqui, aqui. O F de significação. Deixa eu só abrir aqui, tá vendo? Uma coisa que eu expliquei naqueles outros vídeos, eu vou reforçar mais uma vez. Você está vendo aqui, ó, deixa eu só botar em amarelo, ó, tá 6,3569 é menos 13. Então, isso aqui é como se o número tivesse elevado a uma potência de 10 negativa de 13 casas, né? Então, nós íamos ter 0,000. Tanto pode colocar isso aqui, esse valor, ou você pode vir para cá, ó. Para essa partezinha aqui, ó, onde tem essas partes de porcentagem, né? Então, aqui, ó, porque essa conotação aqui está em conotação científica. Aí eu tenho que colocar aqui em números, né? Então, aqui, ó, é por isso que aqui deu 00, ó. Se eu for clicar aqui, deixa eu só sair aqui e clicar aqui. Tá vendo, ó? 0,00, tá aqui a conotação científica. Então, isso quer dizer que nós íamos ter isso aqui, ó. Nós íamos ter 0, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para poder vir um número. Deixa eu colocar aqui o número. 6,35. Já passou. Vírgula. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Vamos botar 6. Né? Então, é isso aqui. Então, se eu tenho esse ó, tá vendo? No momento que eu tirei, ó, ficou 6 menos 13. Né? Porque, olha, esse menos aqui está elevado como se fosse uma potência de 10 negativa, né? Menos 13. Então, nós íamos ter o quê? 13 zeros, né? Na frente do número, ou seja, a vírgula ia correr para o lado esquerdo aqui, ó. Né? Então, é por isso que quando está esse aqui, nós temos aí como fosse uma conotação, aliás, é uma conotação científica, né? Então, pode botar ele ou transformar isso aqui, ó, em número e colocar o que está aqui, 0,00. Ok? Então, deixa eu só voltar para cá. O que a gente tem aqui. Deixa eu botar ele aqui. Copiar. Então, nosso F de significação aqui. Você não está copiando, não é? Copiar. Agora vai. Deixa eu só diminuir aqui, trabalhar com 4 casas, né? Ou colocar aqui naquela explicação que eu botei, né? 0,00. Ok? Então, você está vendo aqui, ó, que deu menor do que 5%. Né? Deu menor do que 5%. Né? Porque se a gente for fazer isso aqui, né? Pegar esse número aqui, ó, né? E for colocar, deixa eu só pegar ele aqui e vou colocar aqui, ó, ele está científico, colocar ele em número, tá vendo? Se eu for multiplicar isso aqui por 100%, vai dar 0%, né? Vai dar 0%. Então, tá aqui. Então, menor do que 5%, né? Então, se está menor do que 5%, então a gente vai rejeitar H0 e vai aceitar a hipótese alternativa, né? Ou seja, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, o modelo é adequado ao nível de 95% de confiabilidade. Agora, se tivesse dado maior do que 5%, a gente rejeitava a hipótese H1 e aceitava a hipótese nula. Viu? Então, aqui o F de significação foi menor do que 5%, rejeita-se a hipótese nula, que é esse cara aqui, né? Ou seja, o modelo é adequado ao nível de 95% de confiabilidade. Ok?
Validar o coeficiente beta. Onde é que a gente vai encontrar ele? Vamos voltar de novo aqui para a tabelazinha. Está aqui. O coeficiente beta é sempre o que está aqui, ó, nessa segunda linha. Está aqui ele, ó. Também está em conotação científica, né? Então, vou aqui, ó, em números, ó. Tá vendo? Ó? Dá 0 também, ok? Então, dá menor do que 5% também, né? Que se você for pegar e multiplicar, né, esse número aqui em 5%, né? Aliás, é em 100%, então vai dar também 0%, né? Então, vamos voltar para cá para as análises. E vou colocar ele aqui. Colar. E também vou colocar aqui 0,00. Né? Multiplicar isso aqui por 100%, vai dar 0%. Né? Então, o que é está acontecendo aqui? Então, como o valor de P, deixa eu botar aqui, como o valor de P foi igual a 0,00, né? Ou é o mesmo raciocínio, viu? Do F de significação, essa mesma explicação. Eu estou colocando aqui. Então, 0%, menor do que 5%, rejeita-se a hipótese nula. Ou seja, o coeficiente ele é relevante, né? Pois existe relação linear entre as variáveis. Eu vou colocar aqui entre as variáveis lucro e a quantidade vendida. Pronto, já foi feito, né, as análises das estatísticas de regressão, que é o R² ajustado, validação do modelo e validar o coeficiente beta. O que é que a gente vai fazer agora? Ó, análise dos resíduos. Copiar. Então, a análise dos resíduos está aqui, ó. É esse gráfico aqui. Deixa eu ter ele aqui. Eu só vou aumentar mais um pouco. Eu vou colar só aquela questão aqui. Deixa eu trocar de cor. Tá verde. Não deu certo, não, verde. Pronto, tá aí, as análises dos resíduos. Então, aqui é o início do teste de Darby-Watson, né? O que a gente primeiro faz, as análises dos resíduos, né? Então, você está vendo aí que todos os pontos, eles estão distribuídos, né, aleatoriamente, né? Tanto abaixo como acima da reta. Né? Então, isso aí a gente pode aí presumir, né, que isso é um forte indício, né, que não haja uma autocorrelação, né, em relação aí, porque os pontos, eles estão distribuídos aleatoriamente, tanto abaixo como acima, né, da reta, né, que é essa retazinha aqui, ó. Tanto está abaixo, aliás, abaixo e acima aqui. Né? Então, a gente pode, sim. Deixa eu botar aqui. Podemos observar, né? Observar, né, que os resíduos não se concentram acima ou abaixo da reta horizontal, né? Essa reta horizontal. Então, os mesmos, né? Os mesmos estão distribuídos aleatoriamente, né? Aleatoriamente ao longo da reta, né?
Então, portanto, podemos presumir que não haja uma autocorrelação. Então, para o gráfico de resíduos, né, para os resíduos aqui, então, só olhar isso. Então, se os pontos estão distribuídos aleatoriamente, tanto abaixo como acima da linha horizontal, né, ao longo de toda essa reta, portanto, podemos presumir que não haja uma autocorrelação, ok? Então, é onde a gente depois vai inserir o que eu botei já no vídeo da aula passada, aquele teste de Darby-Watson, né? Mas primeiro eu vou passar um exercício, eu vou pedir ele, mas vocês não vão fazer. Eu só quero que vocês pratiquem essa primeira etapa aqui. Então, segunda-feira, eu vou reforçar mais uma vez e vou explicar o processo do teste de Darby-Watson para essa questão aqui, ó, de autocorrelação, né? Que aqui já mostrou, né? Está presumindo, não está dando a certeza, está presumindo só que não haja uma autocorrelação. Então, só o teste de Darby-Watson é quem realmente vai determinar, né, esta existência ou não, né, em relação aí, né, a esta autocorrelação, ok? Essa autocorrelação. Alguma dúvida? Kaline? Não, com a explicação clareou mais, porque até eu tinha copiado. Eu tinha copiado aqui, né, que eu fui ler o slide. Eu botei assim, na parte do teste de hipóteses, valores beta, né? Saber de onde que vinha esses valores betas, aí até anotei. Beta 1 diferente de 0 e beta 1 igual a 0, não estava entendendo. Certo. Aí é o próprio, também, novamente, né? O próprio Excel que dá quando você vai analisar, né? Isso. Ele tá tudo. Eu não estava sabendo de onde saía essa beta. Uhum. Você viu que no momento que a gente rodou o programa, ele já botou todos os valores, né? E essa parte aqui de 0,00 você entendeu, né? Foi, entendi. Pronto, porque aqui... O segredo é vir assistir a aula, viu? Porque, tipo assim, tentar aprender só, você fica com dificuldade. Fica. Ó, porque aqui você viu, olha, quando eu clico aqui, ele tá com um número científico, né? Aí no momento que você vem para cá, que coloca em número, então ele sai da conotação científica e vem para a numeração normal. Então isso quer dizer que você tem 13 zeros na frente desse número. Né? Então você vai ter 13 zeros aqui, ó, nessa frente aqui, para poder chegar a esse número aqui. Né? Então é por isso que muitos testes, quando a gente pega, então a gente vê que deu 0,00, né? Por cento, né? Ou 0% é porque deu em conotação científica. Mas tem casos que nós vamos ter mais 10, mais 3, né? Então significa o quê? Se eu tivesse o quê? Mais 10 aqui, aliás, mais 2, né? Então, ia ter o quê? 63,56, ou seja, bem acima do que 50%, do que 5%, né? Então, tanto pode trabalhar com esse número, nessa conotação que está aqui, é por isso que eu coloquei aqui, ó, os dois valores, né? Está na conotação científica e aqui está na parte numérica, normal, né? A mesma coisa aqui, ó, tá na conotação científica e em parênteses aqui, né, tá na conotação de números normal, né? Então, é isso aqui. É igual uma receita de bolo, não tem outra forma da gente fazer essas análises. É ver aí o R² ajustado, validar o modelo com esse valor de F de significação, se ele for menor do que 5%, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa. Caso contrário, rejeita-se a hipótese H1 e aceita H0, né, se for maior do que 5%. Né? A validação do coeficiente beta é na questão de verificar se existe relação linear ou não entre as variáveis. Então, se esse valor de P for menor do que 5%, a gente rejeita H0 e aceita H1, ou seja, existe uma relação linear. Caso contrário, né, se esse valor for maior do que 5%,
aí a gente vai rejeitar H1 e vai aceitar H0, ou seja, onde não vai existir relação linear. Você só pode aceitar uma das alternativas, né? Então, a gente viu aqui, ó, quando a gente vem... Deixa eu só diminuir aqui, deixa eu puxar para cá. Então, quando a gente vem aqui para o gráfico de regressão, você viu que nós temos 3 análises nele. A primeira análise é que no gráfico de dispersão entre as variáveis lucro e Y, né? Aliás, lucro e quantidade vendida, a gente pode observar que há um forte indício de uma relação linear. Por quê? Porque a gente está crescente, né? É uma autocorrelação, aliás, uma relação linear crescente, né? Por quê? Porque na medida que as quantidades de produtos são vendidas, né, vai aumentando as vendas, há um aumento do lucro, né? Então, isso aí é um forte indício, né, de uma relação crescente aí, né? Porque se está crescendo aqui, e o lucro também vai estar crescendo em proporção às quantidades de peças, aliás, de produtos vendidos. E esse R ao quadrado aqui, que é o nosso coeficiente de determinação, ele explica essa variação. Então, a gente viu aí, né, que existe uma autorrelação entre as variáveis lucro e a quantidade de vendidas, né, pois 99,52% da variação do lucro é explicado pela quantidade de vendidas, né? E que só 8% que também contribui para o sucesso desse lucro aí, desse aumento desse lucro nessa empresa aí, né? Quando a gente veio analisar o modelo de regressão, então, você viu aí que nós temos valores fixos e valores variáveis, né? Que esses valores variáveis é o que está aqui, ó, junto com o X. Então, coloquei o quê? Né? Que pode-se observar que para cada aumento do lucro existe um acréscimo de 5.000, né? 549,4 e também um valor fixo de 107, né? Cadê? De 107.050, né? Então, ou seja, isso comprova que ao mesmo tempo que aumenta o lucro, né, existe um aumento da quantidade. Deixa eu só ajeitar aqui, que é uma coisa confusa. Deixa eu só botar aqui para a célula. Tá aqui, peraí. Isso comprova que ao mesmo tempo que deixa eu botar aqui, que aumenta, isso comprova que ao mesmo tempo que, deixa eu botar aqui, que o lucro aumenta, que o lucro aumenta, né, que o lucro aumenta, existe um aumento de quantidade de produtos vendidos, né, e existe um aumento de quantidade de produtos vendidos, né? Deixa eu botar aqui, né? Ou seja, na medida que as vendas aumentam, a lucratividade, né? A lucratividade da empresa SA também aumenta. Pronto, ficou melhor assim, né? Então, você viu que a gente fez o quê? Primeiro, verificou a proporcionalidade, né? Mostrando aí um forte indício, né, de uma relação que, na medida que as vendas vão aumentando, o lucro também vai aumentando, né? Depois, a gente viu a variação, que deu 99,52% da variação do lucro, é explicado pela variação da quantidade de vendidas. Depois, a gente analisou a regressão, né, a reta de regressão, né, que a gente mostrou aí o acréscimo, né, que foi de 5.549, e o valor fixo aí também que são acrescidos, né, de 107.050. Isso comprova que, ao mesmo tempo que o lucro aumenta, existe um aumento, aliás, né, isso comprova que, ao mesmo tempo que o lucro aumenta, né, existe um aumento de quantidade de produtos vendidos, ou seja, na medida que as vendas aumentam, a lucratividade da empresa SA também aumenta, né? Então, saindo daqui, então a gente veio o quê? Para o gráfico de resíduos, que o gráfico de resíduos é onde a gente vai observar se tem, né, se vai presumir ou não uma autocorrelação. Então, você está vendo aqui que todos os pontos estão distribuídos aleatoriamente, né, em relação a essa reta horizontal, tanto abaixo como acima. Então, a gente podemos presumir que não existe uma autocorrelação. Mas, para isso, a gente precisa
fazer o teste Darbo-Watson, que depois a gente vai ver na próxima aula, né? Mas hoje eu vou passar outra atividade só para vocês reforçarem aí, né, essa primeira etapa. O teste Darbo-Watson não precisa fazer agora, deixe para quando eu explicar, né, segunda-feira, reforçar isso aqui, explicar aí nos outros exercícios que vocês vão fazer aí essa questão do teste Darbo-Watson, ok? Alguma dúvida que queira perguntar? Não, na aula ficou bem fácil, mas de aprender, porque eu estava morrendo de medo desse assunto. Eu vi. Assim, Tu mostrou a o senhor atividade, interpretando aí. aí eu disse, eita, Não, eu quando eu acho... olhar assim, eu não sabia para onde ir. Aí fui inventar de fazer manual, sem saber fazer no Excel, né? Minha filha, você deu uma Aí eu trabalheira, viu, fiquei logo fazendo manual. desesperada. Ah, Não, eu sofri, ainda estava errado. Aí também uhum. sofri pensando que era difícil, mas na aula eu vi que é fácil. É fácil, viu? Quando você for praticar, refaça essa atividade. Você tenta não olhar para o que a gente fez hoje. Que daqui eu vou baixar o vídeo e vou colocar lá, né? E vou também gravar o Excel e também vou botar lá. Então, tente fazer, assimilar. O que é que você vai fazer agora, quando a gente encerrar a aula? Faça logo. Aí, quando eu postar daqui a pouco, aí você vai conferindo, né, onde errou, onde está um pouquinho de dúvida, e com qualquer coisa, pode perguntar pelo WhatsApp, e na próxima aula, pode anotar logo suas dúvidas e perguntar mesmo, né, para a gente tirar aí as dúvidas. Só não quero que guarde as dúvidas, mas a gente aprende errando mesmo, ok? Certo, e eu errei mesmo, viu? Eu só acertei qual era o X e o Y. Não vou mentir, hein? Mas acontece, viu? Então, uma boa noite, viu? Se cuide. Que se Deus quiser, próximo semestre a gente vai estar todo mundo junto aí no sexto período, né? Que sexto período também é Deus comigo. quiser. E eu conhecer Eu vocês, mesmo, né? eu já estava sofrendo por antecipação, professor. Não vou mentir assim, dizendo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer na prova, sem Ah, saber para onde vai aqui. eu Eu estava sofrendo imagino. pela Eu prova. notei. Quando você mandou o e-mail com exercício, eu disse, eita, acho que Carlinhos deve estar, olha, louca da cabeça, né? Não, eu Mas é fiquei assim mesmo. preocupada de verdade. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida como professor? Se ele botar uma questão dessa, Ah, eu não vou saber fazer, não. tá vendo? E é bem simples, né? Como é que você olha? No instante a gente rodou os dados, já foi analisar, pronto, é isso aqui. Não tem mistério. É igual uma receita de bolo, essas análises, né? E não tem nem de outra forma que eu possa perguntar, né? Então é isso aqui. E você pode ver aqui embaixo também, tem tudo que a gente precisa, até o Y previsto. Ah, qual é a estimativa, né, quando o lucro, aliás, quando a venda, vamos estar aqui, né, qual é a estimativa do lucro, né, quando a venda, né, foi de 456 produtos vendidos, né? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, no terceiro mês, né, mês de março. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, ó. A previsão tá aqui, ó. O lucro vai ser 2.637. Então já tá tudo aqui, os cálculos aqui, tá vendo? Não precisa fazer individual, colocar, pegar a reta de regressão, aí pegar cada valor desse aqui de X, né? Colocar aqui nessa retinha, cadê? Colocar aqui, ok? Quando a gente faz manual, a gente faz isso, né? Pega os valores de X, janeiro foi quanto? As vendas, aí eu boto substituir aqui em X. Aí faço essa operação. Aí, mês de fevereiro foi quantas as vendas, aí eu coloco em X, faço essa operação, ó. Mas está tudo calculado já aqui, ó. É muito sofrimento, assim. É muito sofrimento. Quando eu estudei estatística, que eu sou formado nisso, minha disciplina de regressão linear, Ave Maria, não... A gente tinha esse programa, mas há 19 anos, que praticamente eu vou fazer bem, uns 18 anos que eu sou formado, né? A gente fazia na calculadora, viu? No punho. Uma vez e outra era que o professor levava a gente para o Excel, ou alguns programas que tinha na época, mas eles gostavam de cobrar isso a punho para a gente fazer. Aí você imagina, né? Você fazer todos esses cálculos aí a punho, a quantidade de folha que dava, né? A quantidade de folha que dava, mas é assim mesmo.
Viu? Qualquer dúvida, Carlinhos, quando você estiver estudando agora à noite, durante a semana, você pode perguntar. Eu, assim que eu visualizar pelo WhatsApp, eu já lhe respondo. Ok? Tá certo. Obrigada, viu? E eu mandei foi tarde da noite a mensagem, eu digo, meu Deus. Não tem problema E eu mandei não. tarde, eu disse assim, eu tô Não desesperada, eu mando, se fosse minha noite, eu ia mandar também. tem problema não. Vocês sabem, pode contar comigo. Além de professor, sou amigos. Sou amigo de todos. Viu? Obrigada pela compreensão. E aqui, né? Pode perguntar. Você mandando, eu estiver acordado, eu respondo na hora. Não tem problema comigo. Viu? Então, um abração aí, continue se cuidando, viu? Que o mais breve possível Tá a bom, gente vai estar eu todo também, mundo viu? junto aí em sala de aula, se Deus quiser, Amém, viu? se Deus quiser. Tchau, Tchau. tchau. Um Boa abração. noite.